enfim, tudo. Mas eu estou falando de prosperidade financeira. Ela se dá por algumas colunas. Uma delas, a capacidade que você tem de produzir, né, de ganhar mais recursos do que gastar. Então, se tu ganha mais do que você gasta, né, você está multiplicando. E a segunda coisa é a capacidade de gerir, de você administrar isso que você ganhou, porque também não adianta nada você ganhar muito dinheiro e não saber administrar. Essas duas. Ou seja, são dois lados, são dois membros fortes que impulsionam você. Então é certo que a capacidade que o homem tem, que o ser humano tem, de ganhar dinheiro, essa força vital de ganhar recurso, de produzir, ela vem do pai. E a força de administrar, de gerir, vem da mãe. Por isso que você vai encontrar pessoas que ela consegue viver muito bem com pouco dinheiro. Ela não tem nenhum problema com a mãe. Nenhum problema com a mãe, mas ela não consegue multiplicar, não consegue ganhar mais. Sim. Ela tem problema com o pai. Agora tem aquele outro cara que ele ganha muito dinheiro, mas ele não consegue administrar. Da mesma velocidade que o dinheiro vem, ele perde. Esse daí, ele não tem ele tem problema com a mãe. Ele não consegue administrar o dinheiro que vem na mão dele. Tá entendendo? Então eu era assim. Eu tinha um problema com o meu pai. Eu cheguei num estado, por conta do meu conhecimento que eu tinha, então eu cheguei num lugar que eu ganhava dinheiro. Eu não conseguia aumentar aquilo, aquela renda não aumentava. Ficou ali. Eu tinha amigos que tinham menos conhecimento que eu e ganhava pelo menos 3, 4 vezes mais do que eu. Entende? E era assim, mas eu tinha um problema muito sério com o meu pai. Isso bloqueava. E que bloqueava o meu avanço, bloqueava tudo. Tinha um problema também com a minha mãe. Então eu era bloqueado de todas as áreas. O meu problema maior era com meu pai, mas eu tinha problema com a minha mãe também. Até os meus 32 anos de idade era assim. Aí, quando você vai conhecendo e você vai entendendo, por isso que hoje me fizeram uma pergunta, assim, minha mente, eu sinto minha mente muito bloqueada espiritualmente, o que eu faço? A palavra de Deus diz assim, renovai as vossas mentes no conhecimento, no entendimento, para que possa compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Tem uma tradução que fala da sua mente, né? E outra fala do entendimento, porque a Bíblia trata mente e entendimento da mesma coisa. Então, para você ver como isso é muito importante, a gente buscar esse conhecimento para que a gente identifique quais são os registros que estão bloqueando a nossa vida. Então, tem gente que está nos assistindo aqui, eu sei que muita gente que segue o pastor são pessoas de igreja, são pessoas que estão buscando ali, tem uma vida longe do pecado, lê a Bíblia, sobe monte, faz campanha, ora, jejua e não consegue mudar a vida dela. E está achando que a oração vai mudar isso. Não vai, não. Enquanto não resolver os registros emocionais que estão travando, e isso você precisa descobrir. Como que você descobre? Porque provavelmente vão perguntar isso. Como é que descobre? Aí tem uma série de coisas. O pastor Alex tem os treinamentos dele, que ele faz para a cura da alma, tem os treinamentos que ele ensina, tem os nossos treinamentos que também seguem na mesma linha. E isso vai trazendo luz à tua mente, e isso é o Espírito Santo que vai usando. Sim. É o Espírito Santo que vai usando. Porque assim, você vê quantos anos que o pastor Alex já estuda isso para poder trazer isso de forma clara. Quanto tempo eu já estudo, quanto que o tempo que o pastor Ariston já estuda para trazer isso já mastigado para que faça sentido, para que vocês possam encurtar esse caminho para chegar. Então, a busca pelo autoconhecimento para ter uma elevação da mente é fundamental. Conhecimento, ele liberta, ele transforma, porque você vai se tornar uma pessoa consciente. Por exemplo, o médico, ele vai se cuidar mais do que uma pessoa normal. Por quê? Porque a hora que aparece uma dor debaixo da costela, o médico, ele sabe as regiões, ele sabe quais possíveis problemas pode estar causando aquela dor. Então, ele vai na farmácia, ele já sabe qual o remédio aplicar, qual remédio antibiótico tomar para resolver aquele problema, porque ele é consciente. E você que sente um problema aqui e você não sabe o que é aquilo. Aí, às vezes, você vai empurrando, pensa, não, isso deve ser uma besteira. Aconteceu, desculpa cortar, minha prima começou a urinar espuma, ela foi ler depois, lá no Google, o que era, sentia dor nas costas, tá?
Aí Sim. 3 meses depois, ou 4 meses depois, parou o rim dela. E aí quando ela foi ler, tudo que ela estava sentindo já era sintomas que o rim dela estava com problema. Com problema e ela não procurou ajuda. Só depois que parou de ver, teve que fazer hemodiálise, está no processo, estamos orando para a cura dela, mas por não ter consciência. Mas algo importante, pastores, para vocês comentarem, isso é para os crentes mão de vaca aí, que os crentes... Lá vem lapada. Eu fiz... Caiu o celular. Eu fiz um culto lá e há um bom tempo atrás, aí um pastor foi ministrar na sexta noite, sábado à tarde, que era uma escola de cura que ele fazia, sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite. Então, ele se doou no final de semana. E ele falou assim, ó, para vocês ajudar meu ministério, ele vendeu uma apostila, ó, ajuda aí. Nem vendeu, falou assim, uma oferta de R$5. Vamos ver se fosse hoje 10, 15 reais. E teve irmãos que reclamou. E eu falei assim, vai que irmão de vaca. Não queria investir. O homem estava doando lá sexta, sábado à tarde, sábado à noite, domingo. E nós observamos isso. Os crentes não querem investir em conhecimento, que foi falado agora, que é uma chave da prosperidade, conhecimento. Qual é a palavra que você dá? Um crente mão de vaca? Deus que não quer investir. Para prosperar tem que investir. Isso é pior do que ser mão de vaca. Mas fale primeiro aí. Eu acredito o seguinte, que a pessoa ela não tem consciência. Ela não é só mão de vaca. Ela não tem consciência e não tem amor pelo próximo. Porque, vou dizer, eu já fiquei 3 dias numa igreja, tu sai dali quebrado, pregou, tu palestrou, tu orou, passou revelação, enfim. E no final, tu não tem nem para comprar um frango. Vou dizer, é falta de respeito isso aí, para mim, não é nem mão de vaca, isso aí é falta de consciência mesmo, e a pessoa tem que se tocar que ela está lidando com um ser humano ali. Mas é porque, muitas vezes, o sistema religioso ensina que tudo tem que ser de graça, e, na verdade, nem a salvação foi de graça. Foi de graça para mim que recebi, mas alguém teve que pagar. Alguém teve que sofrer, alguém teve que pagar com sangue. Então, nada é de graça. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Se eu vou errar, eu estou no tempo da graça, eu vou morar no céu e eu... Mas Jesus pagou por você. Alguém pagou. Então, o ser humano precisa colocar isso na cabeça dele, que tudo tem um custo. Tudo tem um custo. Para a gente estar aqui falando agora, tem um custo altíssimo para essas imagens saírem aqui. Tem um rapaz que está comandando ali, as câmeras aqui, se juntar as duas aqui, alguém que está me assistindo tem que trabalhar 1 ano para comprar uma câmera dessa aqui, né? O tempo que a gente está aqui, enfim, a internet, tudo que você está vendo aqui tem um custo. Nada é de graça. A pessoa tem que ter consciência disso. Entende? Então, para mim, a pessoa bloqueada, ela precisa entender que o mundo gira em volta de recursos, senão nada funciona. É verdade. O que acontece? Assim, hoje nós temos a questão ministerial, que é a questão do pregar, né, de levar a palavra de Deus. E eu ministro o Brasil inteiro, com essa parte itinerante. Eu ainda ministro, ainda assim. Hã? Ainda faz trabalho itinerante. Ainda faço ainda. Ministro muito. Eu postei no meu Instagram uma ministração que teve no final de semana. Foi a 2 horas daqui, um encontro de homens, né? Então, eu ainda faço isso. Não cobro para ministrar. Muitas ministrações que eu fui, eu até paguei do meu bolso, né? Os custos. Os custos. Eu estou falando passagem de avião e de volta, alimentação, hospedagem, tudo paguei do meu bolso. E aí o pessoal pergunta assim, quanto é que você cobra para ministrar? E eu sempre digo, não cobro para ministrar. É gratuito a ministração, a pregação. No final, se o Espírito Santo tocar o teu coração para me dar uma oferta, a gente aceita essa oferta. Geralmente hoje, a gente chegou num nível Mas também você tem que deixar ele tocar. O que acontece? Hoje, assim, todas as ofertas que entram para ministração, né, missionária, as ofertas que entram são direcionadas para a obra missionária. Eu não uso esse valor, eu uso para a obra. A gente tem obras missionárias que a gente sustenta no Paquistão, na África, que se colocar as fotos, vídeos para vocês choram aqui, né? A gente só mostra isso na escola presencial.
Agora a gente tem a nossa escola ministerial, né, a Escola do Avivamento, e tem o Instituto de Desenvolvimento Humano.